Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Existe um texto em Mateus, do Evangelho de Mateus, que fala que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu quero compartilhar nesses minutos, olha, vale a pena assistir, viu? Um jovem de 15 anos que trouxe uma pequena ministração, falando das nossas buscas, amém? Então assista, vale muito a pena. Amém? Então, primeiramente, antes de a gente chegar diretamente nessa parte do o que as pessoas buscam, a gente tem que pegar todo o contexto anterior a isso, que é o quê? Como que nasce essa questão do que a pessoa procura desde criança? Então, primeiramente, a gente tem o quê? Quando a pessoa ela é um exemplo, um bebê, né? A gente pode dividir a personalidade que nós temos em 12 camadas. A primeira camada nasce junto com a gente, que seria a camada quando a gente quer descobrir o nosso próprio corpo. Quando a gente é um bebê, o que a gente quer? A gente não está se importando com o que está externo, nem as pessoas, as comidas, nem nada. A gente só se importa com o que? Nós mesmos, por enquanto. Que é a única coisa que a gente realmente conhece. Quando a gente está no útero da nossa mãe, a gente só sabia uma coisa, que a gente existia, o resto não. Então a primeira experiência que o bebê tem é sobre como que ele vai se autoconhecer. Por isso que ele começa a mexer no corpo, ele começa a conhecer como todas as interações funcionam. Depois passa para o quê? Para a segunda camada, que seria o quê? Dos gostos. Quando um bebê nasce, novamente, esse mesmo exemplo, se você der uma papinha de um tipo e de outro, ele não vai saber a diferença, porque ainda está se autoconhecendo. Já quando ele chega na segunda camada, ele já começa a perceber a diferença das coisas e ele começa a perceber o que ele acha bom e o que ele acha ruim. Ou seja, ele tem um início de uma moral, só que não é uma moral muito avançada de tal forma. Já que a partir daí ele vai começar a escolher o que ele vai querer comer, como ele vai querer brincar, o que ele vai querer fazer com o tempo dele. Mas não tem uma coisa que é importante ainda, o quê? Os relacionamentos, que é onde na terceira camada. Na terceira camada é que se abre esse mundo gigantesco que seria do quê? Dos relacionamentos. Que é quando a criança ela percebe que existe um mundo gigantesco para fora dela mesma. Ela percebe que em cada pessoa existe algo dentro dela que é como se fosse ela mesma. Uma pessoa que pode se comunicar e a partir daí as experiências aumentam ainda mais. E depois disso a gente chega na quarta camada, que é o quê? É o mundo dos sentimentos históricos, que a criança percebe, o adolescente às vezes também, que chega nessa parte, que existe o passado, o presente e o futuro. Ela percebe essa diferença. E a partir daí ela começa a ter uma crítica em relação ao que é do passado e ela começa a criar suas próprias aspirações para o futuro. Ou seja, começa a desejar novas coisas, a procurar novas coisas com uma visão a longo prazo. E nesse momento que nasce uma coisa que é muito importante para a gente nesse momento, que é o quê? Ela começa a buscar os seus próprios prazeres, ou seja, nesse início ela procura o quê? A felicidade. A felicidade é o topo para ela, é o que ela mais quer. E ao longo do tempo, ela vai evoluindo para as próximas camadas. Daí a gente tem a quinta camada, que seria o quê? A busca pela autoaprovação. Autoaprovação seria o quê? Eu vou me provar que eu tenho valor, estou tendo uma autoaprovação de mim mesmo. É diferente do que? Um exemplo entre um choque de camadas. Se eu vou bem numa prova, eu fico feliz, ou quando eu vou bem numa prova eu fico feliz porque eu me provei. Porque agora o professor sabe que eu sei. Os alunos sabem que eu sei. Ou seja, eu estou me autoprovando para mim. E depois vai se expandir para o quê? Eu vou me autoprovar para os outros. Daí na sexta camada a gente entra com o quê? Com a questão da vitória e derrota. Eu vou procurar o quê? Sempre a vitória. É a questão que em todas as experiências vai buscar o quê? Sempre o caminho que leve a melhores experiências, a vitória. Você sempre vai buscar essas formas mais simples para conseguir isso. E a partir daí você vai, cada vez mais a felicidade vai se tornando algo mais não tão importante para você. Já que você percebe que existe coisa mais importante do que a mesma. E após isso, depois da sexta, nós temos a sétima. É o conhecimento de normas e de grupos. Daí a gente entra em questões mais sociais. Como a pessoa vai se comportar na sociedade, como a pessoa vai se comportar em experiências no qual ela se encontra com outros grupos, como vai ganhar aceitação desses grupos. Daí a partir daí a pessoa já está entrando mais no contexto mais para como viver numa sociedade em si. Depois nós chegamos na oitava camada, que é o quê? A autocrítica. Nesse momento que a pessoa ela vai perceber se a vida dela realmente valeu a pena. Ela vai fazer uma análise de como tudo que ela fez um sentido para ela ou para alguém. Ela vai perceber em todos os atos que ela fez se aquilo realmente fez um sentido para a vida em geral. E a partir daí a gente vai chegar para a nona camada, que é mais importante, que se inicia o quê? A personalidade intelectual.
Que a partir desse momento que a pessoa ela percebe de que as vitórias e derrotas, a felicidade, a autoaprovação, essas são coisas pequenas comparadas ao que a vida realmente é. Percebe que a vida tem um sentido muito maior. As experiências que o mundo teve, é só analisar de quantas pessoas já viveram no mundo, a pessoa começa a se intrigar sobre a vida dessas pessoas, como a história se desenvolveu sobre todo esse tempo, como tudo isso se juntou para formar o que ela é hoje em dia, como a sociedade influenciou ela. Percebe que o sentido dela é muito maior. Daí a partir daí ela vai chegando para a décima primeira e para a 12ª camada. Daí é ainda mais perceber de como a vida tem mais sentido do que ela achava que tinha. Mas aí quando a gente faz a pergunta, o que as pessoas mais procuram? Se a gente pegar na sociedade brasileira, as pessoas param em qual camada? Na 4ª. Busca pela felicidade. De 12 camadas, o Brasil está preso na 4ª. Ou seja, a maioria da população humana ela fica presa nessas camadas iniciais. E esse é o maior problema que a gente encontrou hoje em dia. Por causa que até mesmo o próprio governo não incentiva a gente a se desenvolver como pessoa até. Quando a gente vai numa escola, a escola é feita para quê? Para criar trabalhadores, não sábios. A escola prende as pessoas. A escola ela escolhe algo para ser muito bom. A gente pega um exemplo, matemática, química, física, é a melhor coisa do mundo. Quando a gente tem, por exemplo, literatura, artes e geografia, história, tudo lá embaixo, porque teoricamente não é algo tão bom. Mas quando uma pessoa ela consegue evoluir por si mesma nessa sociedade que está contaminada, ela percebe de que todas essas ideias, todas essas disciplinas são importantes. Todas sim têm seu próprio valor. Mas e quando a gente entra nessa questão do quê? O que Deus entra nisso tudo? Como que Deus influencia nisso? Porque como a gente sabe, Deus ele faz o quê? Ele faz que a gente esteja no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa. Ele sabe o que a gente tem que fazer. Ele sabe o nosso destino, o que a gente tem que fazer nesse mundo para a gente alcançar essas grandes aspirações. E o maior problema de quando as pessoas põem toda essa questão na felicidade é que elas esquecem da coisa maior, que é Deus. E quando as pessoas buscam essa felicidade, elas colocam no quê? Colocam no dinheiro, no prazer carnal, a maioria das vezes. Às vezes ficam presas nisso, nessas correntes que esquecem que há algo maior para si mesmo e algo maior em relação ao mundo, que é Deus. Elas esquecem do verdadeiro sentido que é a crença e a busca sem parar para Deus. E por isso que a sociedade que se encontra hoje em dia é muito limitada. As pessoas têm um potencial muito grande para evoluir de forma intelectual e espiritual, mas elas são presas por conta que a sociedade fez assim. Nós estamos presos numa sociedade que só quer que você faça dinheiro para você ser o quê? Ser bem-sucedido e ter felicidade. Esse é o final que a gente sempre encontra nas histórias das pessoas, no grande veredito. E não a real busca de viver uma vida plena. As pessoas não buscam uma vida plena, mas buscam uma felicidade que é momentânea. Mas uma questão é que a gente entra nisso. Por que a felicidade não é a melhor coisa a se buscar? Que seria algo randômico, algo genérico. Se eu estou preso a buscar felicidade, não tem como eu criar a felicidade, não tem como eu saber. Se eu for em tal lugar, lá vai ter a felicidade. Não. Se eu criar essa ideia que a felicidade é algo material, algo que eu posso encontrar, eu sempre vou me decepcionar, porque é algo que sempre irá acabar. Tenho que buscar algo que nunca acaba, que seria o quê? Deus. Deus é infinito, como a gente já sabe. E o mais importante a gente buscar é essas coisas. Não é buscar o dinheiro, a felicidade em si também, mas essas pequenas coisas que fazem o nosso dia a dia ser melhor. Ser bom com o próximo, mostrar o amor, sempre ser a melhor pessoa que você pode ser o melhor de si a cada dia. Não é questão como eles fazem naquele ditado que é viva como se fosse o seu último dia, mas você tem que viver da mesma forma todos os dias, não importa qual seja esse dia. Você tem que viver sendo a melhor pessoa que você pode ser. Porque às vezes as pessoas pensam, eu preciso ser a melhor pessoa, mas na verdade você tem que fazer que as outras pessoas sejam as melhores. Você tem que criar amizades importantes, relacionamentos importantes, que mudem a sua vida e mudam a vida dos outros. Nesse mundo que a gente está, a gente tem que fazer a diferença. Deus não coloca uma pessoa na nossa vida para simplesmente passar, mas sim para ficar com a gente e a gente mudar ela ao longo do tempo. Quero aproveitar esse momento para desejar a cada um de vocês e seus familiares um ótimo Natal, já um feliz Ano Novo em nome do canal Só na Contramão.
Que vocês sejam visitados pelo Senhor, que seja um ano de grande bênção na vida de vocês, tá bom? Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, tua casa, o Senhor levante seu rosto e dê a paz. Amém. Amém.